Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar o que são co-infecções quando a gente fala de doença de Lyme. Então, as co-infecções são co-infecções que também são transmitidas por carrapato e que podem ter sido transmitidas na mesma picada quando foi transmitido o Lyme. Porque, do ponto de vista científico, o carrapato ele tem potencial para transmitir vários tipos diferentes de infecção. Tanto que quando você tem um cachorro ou um animal de estimação, o veterinário vai fazer o teste para doenças transmitidas por carrapato, tem algumas doenças, não é uma só. Então isso pode acontecer também com o ser humano. Nos Estados Unidos, isso é muito bem documentado. Então, algumas estatísticas dizem que de 50% a 70% dos pacientes que possuem doença de Lyme possuem outras co-infecções ao mesmo tempo, que podem ter sido transmitidas pela mesma picada de carrapato, ou mesmo algumas infecções que a gente considera quase como infecções oportunistas, que percebem o corpo naquela condição patológica da doença de Lyme e acabam parasitando o corpo junto. Então, as co-infecções a gente considera as infecções que ocorrem junto com a doença de Lyme, e nos Estados Unidos de 50% a 70% dos pacientes eles têm mais de uma, eles têm o Lyme mais uma co-infecção, e aproximadamente 30% dos pacientes podem ter até uma segunda co-infecção além do Lyme. Então, Lyme mais duas outras co-infecções, isso quer dizer. Aqui no Brasil, nós não temos estatísticas de co-infecção, embora eu já tenha visto casos, principalmente de Bartonella por aqui, que é uma das co-infecções descritas, que é uma infecção bacteriana também. Então, eu já vi pacientes com Lyme e Bartonella, já vi pacientes com Bartonella sem Lyme, por infecção por picada de carrapato. Mas o problema por aqui é que a gente não tem grandes exames fidedignos para a gente ter certeza dessas co-infecções, que é uma coisa que nos Estados Unidos existe. Então, os laboratórios mais famosos dos Estados Unidos, mesmo o Warming Labs na Alemanha, eles conseguem fazer esses testes de co-infecção, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando. Então, quando a gente usa a estatística americana para ver as co-infecções, eles consideram que a babésia é a principal co-infecção nos pacientes que têm doença de Lyme. A babésia é um protozoário, ele é um primo da malária, então ele pode causar um tipo de doença considerada uma doença furtiva, né? Que ela existe junto com a doença de Lyme, piorando os sintomas da doença de Lyme. A segunda co-infecção mais comum é a Bartonella, seguida pela Ehrlichia, pelo Mycoplasma, pela febre das montanhas rochosas e, por último, o Anaplasma. Então, estatisticamente, são as co-infecções que a gente tem mapeadas nos Estados Unidos para os pacientes com doença de Lyme. Quando a gente faz um paralelo aqui no Brasil, por essa ausência de testes, em todas as consultas, eu pergunto para os pacientes vários sintomas. E esses sintomas eu consigo dividir de acordo com o que o paciente me diz que ele está sentindo, se aquele sintoma é só Lyme, ou se aquele sintoma pode ser uma co-infecção por Bartonella, ou uma co-infecção por Babesia. Então, a partir do quadro clínico, a partir dos sintomas, quem já passou em consulta comigo sabe que quase em todas as consultas eu pergunto, eu tenho um quadro com mais de 40 perguntas sobre o que o paciente tem de sintoma, e a partir dessas perguntas eu tento mapear quais são as possíveis co-infecções que o paciente tem. E quando eu consigo concluir isso, eu sempre trato a doença de Lyme primeiro, e depois eu vejo quais são os sintomas que sobraram. E de acordo com esses sintomas que sobraram, eu faço o diagnóstico da presença ou não de alguma co-infecção e continuo o ciclo de antibióticos baseado em qual co-infecção que o paciente pode ter ou não.
Então, essa história clínica, né, conversar com o paciente, entender os sintomas, é muito importante no momento para a gente tentar determinar se existe ou não uma co-infecção, porque aqui no Brasil a gente não tem exames que são fidedignos o bastante para fazer uma boa definição de co-infecção. A partir daí eu trato o Lyme primeiro e depois eu vou tratando as co-infecções à medida que os sintomas vão prevalecendo para cada paciente. Espero que vocês tenham entendido o que quer dizer essa história de co-infecção, que é uma coisa que lá nos Estados Unidos é muito comentada em sites, em fóruns, e que existe essas co-infecções aqui no Brasil, embora a gente está fazendo ainda o diagnóstico de uma forma ainda muito tímida. A gente ainda está engatinhando no diagnóstico dessas co-infecções, embora, como eu já disse, elas existem por aqui também. Muito obrigado por me acompanharem e me sigam nas redes sociais, tem o grupo de Lyme no Facebook e até o próximo vídeo.